Bom dia! Um beijaço num dos cruzamentos mais movimentados na cidade encerrou o ato de protestos contra a permanência do pastor Marcos Feliciano, né? Marco Feliciano, na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Quem está aqui comigo já? É um dos maiores pastores de Teresina, um dos mais respeitados, está aqui conosco, nós anunciamos durante todo o programa. Vamos assistir a matéria primeiro, para na sequência conversarmos com os evangélicos. Vamos lá. Cartazes, faixas, bandeiras e uma só mensagem. Teresina ganhou esta tarde a sua versão do protesto contra o deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. A manifestação foi organizada por movimentos sociais que defendem a saída do parlamentar da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. A concentração aconteceu na Praça da Liberdade e reuniu estudantes e ativistas de entidades dos direitos humanos. A gente precisa estar mostrando a indignação dos movimentos sociais e estar tirando essa pessoa que não representa de forma alguma as minorias do nosso país. É a gente reafirmando a necessidade de nós termos um Estado laico, onde todas as liberdades religiosas sejam respeitadas, não é? Que não haja espaço para a intolerância, não haja espaço para a discriminação. Em Teresina, para participar de uma competição, atletas da seleção pernambucana de handebol também deixaram seu protesto. Não tem como alguém defender os direitos humanos com esse tipo de preconceito, com esse tipo de homofobia e de racismo também, como ele já deu várias declarações também racistas, não são homofóbicas. Então eu acho totalmente que é fora Feliciano, realmente, porque não tem como ele defender os direitos humanos. A passeata seguiu pela Avenida Frei Serafim. Os jovens enfrentaram o trânsito no final da tarde e atraíram a atenção de quem passava pela via. A exemplo de outros protestos ocorridos no país contra o pastor Feliciano, que já fez declarações contra mulheres, negros, gays e até contra os índios, o ato de Teresina também terminou de forma inusitada. O ato terminou, como aconteceu em outros estados, num beijaço, bem num dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Todo mundo beijando todo mundo. Olha, eu estava aqui com o João, que eu fico ainda abismado. Eu não vou mentir, rapaz. Eu sou do interior. Tem que respeitar, mas... Pastor Marcos Sérgio, olha, vamos mostrar algumas imagens? Nós ouvimos, né, o movimento. Agora queríamos ouvir a igreja evangélica hoje representada aqui pelo senhor. Como é que você vê esse movimento no Brasil? O porquê de tanta polêmica? Bom, primeiro bom dia, Eldson, João, que dava saudade já aqui. Pois né? é, a gente sempre convida, porque sempre é muito bom conversar com o senhor. Eu estou escrevendo, inclusive, uma matéria que o tema dela é ditadura gay. Como é? Porque nós estamos vendo no Brasil uma ditadura gay. Quem viveu um pouquinho do regime militar, da ditadura gay, da ditadura militar, sabe do que eu estou falando. Nós saímos de uma ditadura militar e estamos entrando numa ditadura gay. No Brasil se pode... Eu sei, as pessoas, Eldson, elas olham para os evangélicos como homofóbicos. Eu faço algumas perguntas aqui, eu desafio aqui a você me mostrar boletim de ocorrência em que evangélicos assassinaram homossexuais, bateram, agrediram. Agora, no Brasil, querem tolir, João, você que é conhecedor do direito, querem tolir um direito que o brasileiro tem de ter opinião. Ou seja, a Constituição, no seu artigo 5º, diz que eu tenho o direito de expressar o que eu penso. Agora, isso que está acontecendo aí, que a gente viu na matéria, isso é um desrespeito à família, Eldson. Isso é um absurdo. Agora eu fico pensando assim, por que essa manifestação tão grande contra Marco Feliciano? Marco Feliciano, que eu conheço, já esteve na igreja que eu sou pastor, é um amigo. Já veio a Teresina. Já pregou na minha igreja, né? E vou trazê-lo aqui, de volta a Teresina para um dos nossos congressos. Agora, escute aqui, por que essa briga toda com o Marco Feliciano? É simples. Primeiro, em 40 dias de manifestações... 40 dias, não se reuniu em Brasília mais do que 5 mil pessoas. Em 40 dias de manifestações. O Brasil tem milhões de pessoas. Agora, olha quem estava lá em Brasília. Pode pegar as reportagens nacionais. Vê as pessoas que estavam na manifestação contra Marco Feliciano lá em Brasília. Não tem um pai de família. Não tem um pai de família. Ali é uma turma. Você até, João, agora colocou Bolsa
Bolsa Manifestação. Você que está me ouvindo e vendo agora, aquela turma ali, eu sempre separo os homossexuais dos ativistas gays. São duas coisas diferentes. Eu tenho amigos homossexuais que são amigos que frequentam a minha casa, que frequentam a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, são respeitados. Eles são pessoas que eu, como pastor, tenho dito a minha ideia para eles, bíblica acerca daquilo, mas nós temos uma questão de respeito. Tem evangélico gay? Não, tem pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas que são gays. Perfeito. Que são gays da minha igreja. Eu tenho mais de 40 pessoas que são homossexuais. E estão lá, eles não são reprimidos, não são jogados para fora, não, eles são amados e respeitados, porém, eles ouvem que eu sou, a minha opinião acerca da prática homossexual é contra. Agora, sabe que aquela turma tá lá? Não tem um pai de família, todos recebem R$50 por dia. Pastor. R$50 por dia, um vale transporte e dinheiro para refrigerante. Vamos só mostrar algumas imagens de ontem lá, João, que eu queria mostrar para o pastor comentar, porque nós ouvimos a entrevista. Coloca aí algumas imagens que foram colocadas em cartazes, por gentileza, meu querido Dedes. Entre elas, a presidenta Dilma, né? A da Dilma, cadê as imagens? Vamos para essa. Aí, Dilma sai do armário. Aí tem uma outra que é Felicianos, né? Felicianos. Que é uma agressão, né? Ó, Felicianos. Olha, é o seguinte, eu vou fazer que eu tenho uma opinião parecida com o do pastor Marco Sérgio no seguinte aspecto. Eu, por exemplo, ao contrário dos evangélicos, que dizem que a homossexualidade, em muitos casos, é uma aberração, que é um pecado, para mim é só um desvio de comportamento. Uma opção, não é nem um desvio, é uma opção. A pessoa que quer ser homossexual, ela vai ser uma opção de comportamento. Para mim é um comportamento social assumido. Certo. Não tem nada demais, para mim não vai haver diferença, não há diferença nenhuma. Tenho grandes amigos gays. Falar a verdade, os meus maiores amigos para conversar e tudo, que eles têm uma sensibilidade maior, são gays. Então, eu vou citar nomes aqui para não expor, né? Mas muitos amigos. Agora, o que eu temo nesse aspecto, eu conversava isso com o pastor Sérgio, é a intolerância. A intolerância, ela é uma merda, de qualquer lado. A intolerância com os homossexuais, com as lésbicas, é uma desgraça. E a intolerância com quem prega contra isso é uma desgraça também. Você não pode tolher a opinião das pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho meus amigos que são gays, meus amigos são lésbicos, agora eu não posso pegar e impedir que uma pessoa que seja contra diga que não gosta. Eu não posso ser intolerante quanto a isso. Então, no caso, por exemplo, do Marcos Feliciano lá, a CDH, Comissão de Direitos Humanos da Câmara, sempre foi um nicho de gays e lésbicas. Agora, por uma decisão da casa, colocaram um cidadão que não é gay e não é lésbica. A minoria que está lá, que foi derrotada, tem que aceitar essa Agora, eu vou dizer uma coisa. Estamos caminhando para quê? A Câmara, peraí, só concluir. A Câmara é um órgão de representação, tem que aceitar isso. Na próxima eleição para a comissão, se luta e se elege um gay ou uma lésbica. Eu vou dizer uma coisa, não tem que se ter intolerante com ninguém. Assim como os homossexuais querem respeito, tem que respeitar também os heterossexuais. Eu vou te responder aqui por que tanta briga contra Marco Feliciano. Tem dinheiro no meio? Eu vou te dizer por que tanta briga. Ano passado foram 11 milhões para o grupo LGBT. 11 milhões. O que acontece é o seguinte, é que o peitinho secou. Como é que é? O peito secou. Não tem aquele ditado no interior? O peito secou. Então aquela briga primeiro, as ONGs que pagam aquele grupo para ficar fazendo... Porque uma coisa, Eldson, é você manifestar a tua opinião. Todo mundo tem todo o direito de ir na Comissão de Direitos Humanos e chegar lá e dizer, olha, nós não concordamos com você, Marco Feliciano. Todo mundo tem o direito de expressar. Agora, agredir, chamar o pastor Marco Feliciano foi cercado o carro dele esses dias por 80 pessoas, tirando a roupa, cuspindo no carro dele. As filhas dele estavam lá apavoradas dentro do carro. Isso é intolerância. Eu fico dizendo assim, eu fico pensando o seguinte, eles sempre falam que os evangélicos são intolerantes. Não somos intolerantes, nós só queremos ter o direito de expressar o que pensamos. Agora, intolerância é ir para a rua e fazer o que aconteceu agora, ó. Esse beijaço, ir lá e falar um desrespeito com a presidente do país, né? Sai do armário, presidente Marco Feliciano, com uma expressão de agressão ao Marco Feliciano, que é um pai de família. O que me preocupa, pastor Marco Sérgio, é o seguinte, o que me preocupa e aí isso é que eu peço atenção aos meus amigos homossexuais, meus amigos do movimento gay, aqui coloco gente que eu sempre respeito como a Marinalva Santana, que sempre teve à frente. Tem um trabalho muito bacana, tem um trabalho muito legal. Ela não está numa onda, não.
Ela sempre fez esse Defender isso há muito tempo. Há muito tempo ela faz esse Ela trabalho. não é um ativista, Não ela é uma pessoa que defende. Não é aproveitadora, não. Ela pode estar lá, pode estar numa posição radical, mas ela sempre fez isso. Mas o que me preocupa é o seguinte, é que eu começo a ver o surgimento de movimentos anti-gay, coisa que a gente não tinha aqui. É verdade. E Mas isso surge a partir dele mesmo. Pois é, eu queria, para encerrar, eu queria que o senhor falasse, o que me preocupa para é mim, isso. para onde nós estamos caminhando. O que eu temo é o que pode acontecer, como o João falou, daqui para frente. Eu temo, sinceramente. Eu vou te falar 3 coisas. A primeira delas, o que os ativistas gays, os homossexuais e lésbicas estão fazendo é, através desses movimentos, de coisa de ir pra rua, para beijar na frente de todo mundo. Beijar tem um lugar de beijar, tem um lugar de... Sabe, se você quer beijar... o que está acontecendo? Eles mesmos estão levantando grupos, ou seja, fazendo com que surjam no Brasil grupos que vão incitar neles a ira pela ação que os grupos estão fazendo hoje. Primeiro. Segundo, a deterioração da família. E Elson, o que sustenta uma sociedade hoje é uma família. Entendeu? Da família, O que sustenta uma família, o que sustenta uma sociedade hoje é a família, a deterioração da família. E terceiro, a intolerância não é gerada pelos evangélicos, a intolerância é gerada pelos homossexuais em respeito dos evangélicos. Os evangélicos não. Os evangélicos simplesmente querem dar a opinião dele e respeitar cada pessoa naquilo que crê. Simplesmente isso. Quero convidar mais vezes para o senhor vir aqui para a gente falar desse assunto que não vai morrer. E quero ver se a gente consegue falar com o pastor Marcos Feliciano ainda nessa semana aqui no Bom Dia, tá bom? E quero deixar o meu convite, que sempre que eu venho aqui, as pessoas perguntam, pastor, você é pastor de que igreja? Onde é que fica a igreja? A igreja que eu sou pastor fica na Pissarra, aonde era a antiga Boate Aquários. Uma das mais famosas, Teresina. A igreja. Eu estou falando a igreja de Filadélfia, uma das mais... Então você está convidado a estar comigo lá na Igreja Batista Nacional Filadélfia. Eu vou visitar, viu, senhor lá? Vou visitar lá, fazer essa visita. Obrigado, Joãozinho. Um abraço. Bom programa hoje, hein? Já tem ele, Paulo Roberto Estrela Pimpim e o nosso